Olá, bom dia, paz do Senhor. Quero deixar uma palavra aqui para a nossa meditação que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 3, que diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Neste texto sagrado, Deus aconselha o povo a emendar os seus caminhos. Melhorar o caminho aqui significa realinhar o percurso e retornar à rota perdida. O caminho pode ser definido como o percurso que o homem faz entre a origem e o destino. O caminho é o sinônimo de estrada, trilho e vereda. Há caminhos que são emendados com pontes sobre rios e abismos. Porém, quando a ponte quebra, a rota é desviada para uma outra estrada, ou por um outro caminho, sobre rios e abismos. Porém, entretanto, Deus manda o povo desviado consertar a ponte e emendar o caminho, retornando à rota inicial. Vejamos, quando nós olhamos dentro da palavra de Deus a importância do caminho, do Gênesis ao Apocalipse, as Escrituras traçam para o homem o verdadeiro caminho, como também oferece ao homem o livre-arbítrio para fazer a escolha de qual caminho deve andar. Em Deuteronômio 30, versículo 19, diz: Hoje eu tomo os céus e a terra por testemunha contra ti, que eu te ponho a bênção, a maldição, a vida e a morte. Aí Deus diz assim: escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência. Ou seja, Deus te dá uma oportunidade de escolher qual caminho você deve seguir. Deus te dá a oportunidade de você escolher qual você quer seguir hoje. Você tem o livre-arbítrio de escolha, você não é obrigado a servi-lo. Mas saiba de uma coisa, que Cristo um dia vai cobrar. Por quê? Por nossa desobediência. Você observa que Deus não se intrometeu na escolha de Adão, como também não se intrometeu na escolha de Eva. Então nós vamos observar que em todo momento da história você vai ver que o ser humano ele tem uma decisão de escolha. Você é quem escolhe servir a Jesus ou não servir. É você que escolhe viver o caminho errado ou sair do caminho errado. Se você está errado, procure fazer o que é certo. Se está certo, permaneça. Afaste-se do que é errado. Porque a palavra de Deus diz que iremos nos apresentar diante do tribunal de Cristo para prestar conta de tudo que tenhamos feito. Quer seja bom, quer seja mal, Deus vai trazer a juízo. Então lembre-se de uma coisa. Em Gênesis 6,12, a palavra de Deus diz: toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra, e por isso Deus resolveu destruir os seres vivos através do dilúvio, mas preservando a Noé e a sua família pela sua graça. Ou seja, a Bíblia diz que Deus viu que Noé era justo diante da sua geração, diante de uma geração corrupta. Você não é obrigado a ser errado porque os outros são. Você não é obrigado a roubar porque alguém rouba. Você não é obrigado a matar porque alguém mata. Você não é obrigado a odiar porque alguém está odiando. Você pode ser diferente. Você pode ser luz no mundo. Você pode fazer a diferença conforme a vontade de Deus. Esse é o segredo. O ser humano esquece de servir a Deus, esquece de buscar a Ele e quer que Deus dê um buquê de flores para ele. Cada um de nós seremos cobrados. A Bíblia diz que tudo que plantamos iremos colher. Certa feita, um homem entrou numa barbearia e ele estava com a Bíblia na mão. E como o barbeiro começou a cortar o seu cabelo, e de repente, quando terminou, aquele homem falou para o cliente que estava com a Bíblia na mão: eu não acredito que exista Deus. O cliente perguntou por quê. Ele disse que Deus é esse, que deixa a morte, fome acontecer no mundo, catástrofes, assassinatos, o mundo do jeito que se encontra, secas em vários lugares. Então, por que Deus é esse, que diz que ama a humanidade e não faz nada por ela? Então, eu cheguei a uma conclusão que não existe Deus. Então, aquele cliente pensou, mas não respondeu nada. Ele saiu. Após uns 5 minutos, ele voltou, trazendo um jovem
tinha um cabelo grande, estava barbudo. Ele chegou para aquele barbeiro e falou: eu também cheguei numa conclusão que não existe barbeiro. O homem da barbearia disse: claro que existe, porque eu sou um barbeiro. Ele disse: aí é que está a questão. Se existisse barbeiro, não existiria pessoas com cabelo tão grande e barbudo como este jovem. Aí o barbeiro replicou para ele dizendo: bom, barbeiro existe, mas eles que não vêm até mim, para eu cortar o seu cabelo e fazer sua barba. Aí replicou o homem, dizendo: aí também está outra questão. Deus também existe. O problema é que as pessoas não vão até ele. Por isso que tem fome, morte, assassinato. As pessoas se esquecem de Deus. Então, por isso, não vão até ele. Está tudo desta forma. Então, o que acontece? Quando você busca o Senhor, você o acha. Quando você entrega a sua vida a Deus, você o encontra. Está escrito: se o buscarmos, o acharemos. Se o deixarmos, ele nos deixará. Então, tenha certeza de uma coisa. Se você entregar o seu caminho ao Senhor, melhorar o seu caminho, somente em Cristo você pode melhorar o seu caminho. Fora dele, ainda que você ajude o velhinho a atravessar a rua, isso aí não importa. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Ressuscitou para nos justificar. Saiba de uma coisa, que sem Jesus nós não somos ninguém. Ele disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto é cortada e limpa aquela que dá fruto. Se você diz que está em Jesus, tem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, mas não faz a vontade dele, é uma árvore frutífera. É um galho que está lá na videira e pode ser cortado a qualquer momento. Procure se consertar com Deus, porque Jesus está voltando. Fica na paz.